Dada a existência de povos indígenas no Brasil, é necessário que a Constituição reconheça a pluralidade étnica da sociedade brasileira e garanta a autodeterminação desses povos, respeitando sua cultura. A Constituição deverá garantir o domínio e a posse coletiva, inalienável e exclusiva das áreas habitadas por eles, com usufruto de suas riquezas, inclusive do subsolo. Estas áreas deverão ser imediatamente demarcadas. Aos índios, através de representantes escolhidos por eles, deve-se dar o direito de participarem das discussões e encaminhamento dos assuntos que lhes dizem respeito. Itaici, abril de 1986. Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Ao CIMI, como órgão da Igreja Católica, importava levar à Assembleia Nacional Constituinte um texto articulado que expressasse as exigências concretas manifestadas no documento de Itaici. Isso foi feito através de uma proposta subscrita pelos constituintes Maria de Lourdes Abadia, Edmilson Valentim e Augusto Carvalho. Por outro lado, contudo, o CIMI também se somou às demais entidades e organizações de apoio à luta indígena no apoio dado à proposta unitária sobre direitos das populações indígenas, subscrita pelo constituinte José Carlos Saboia e que foi entregue por uma delegação de índios no dia 22 de abril ao presidente da Subcomissão dos Negros, Populações Indígenas, Pessoas Deficientes e Minorias. Estamos aqui colocando as nossas aspirações, decidindo os nossos destinos, porque não somos capazes de decidir o nosso destino. Não é algum grupo que vai decidir o nosso destino, e nós que vamos decidir o nosso destino. Estão valorizando mais os assassinos, porque o Brasil está valorizando mais os ladrões que entram nas áreas indígenas para saquear riquezas naturais, para saquear riquezas que os índios estão preservando para seu futuro. Estou aqui por encargo dos meus irmãos indígenas presentes e não presentes para transmitir a nossa proposta nessa nova Constituição, pelo qual nós estamos aqui preocupados com o destino das comunidades indígenas no Brasil. Não admito que o índio seja o último a ser relembrado e que seja também o último a ser esquecido. Nunca posso acreditar que, com tanta justiça, com tanto homem que se diz justiça, que ganha do governo, que ganha da nação, escrever uma lei e depois agir ela de uma outra maneira. Eu me lembro que em abril de 87, um grupo de índios, junto com os antropólogos, junto com todas as instituições que apoiam a causa indígena, entraram no Congresso Nacional e apresentaram a proposta sobre a questão indígena, sobre os direitos dos índios. E me lembro que naquele momento os índios entraram de uma forma desajeitada, a segurança não queria deixar os índios entrar, a segurança da casa, não queria deixar de forma nenhuma os índios entrar. Humilhados fora, humilhados dentro. Era coerente o raciocínio do Congresso Nacional com relação às minorias étnicas. E a proposta era basicamente o seguinte: era manutenção na integridade das terras indígenas e o direito de que somente os índios explorassem as riquezas do subsolo. Era muito avançada a proposta. Num segundo momento, a partir daí, começamos todo um trabalho de articulação na subcomissão, que era a subcomissão mais desvalorizada que existia em toda a Constituinte. Subcomissão de índio, negro, pessoas portadoras de deficiências.
e para a surpresa de toda a casa, e isso, o grande mérito disso foi a organização das populações indígenas, que em nenhum dia, durante toda a Constituinte, deixaram de estar presentes no Congresso Nacional. Eles conseguiram incomodar a consciência dos brancos e dos brancos matadores de índios. O regimento interno da Assembleia Nacional Constituinte determinou o cronograma dos trabalhos, prevendo as etapas do processo. A primeira etapa foi a de oferecimento de sugestões, que foram distribuídas às 24 subcomissões temáticas. As sugestões relativas aos direitos indígenas foram encaminhadas à Subcomissão dos Negros, populações indígenas, pessoas deficientes e minorias. No começo da Constituinte, o que nos chamou a atenção quando nós fomos indicados relator da Subcomissão das Minorias foi o excelente lobby que as organizações ligadas à causa indígena faziam. A grande questão em relação ao índio era a sua terra, e que sobre a sua terra pesava, já secularmente, todo o poderio do homem branco que queria a sua exploração. O relatório foi feito numa direção em que essa exploração, quando feita, pudesse ser com o máximo de racionalidade e inteligência possível, sempre com a autorização do Congresso Nacional. Em 6 de maio de 1987, o presidente da Subcomissão de Populações Indígenas, deputado Ivo Leque, acompanhado de outros 5 parlamentares, membros da subcomissão, visitou a aldeia Gorotiri dos Índios Caiapó, no Pará. Esta foi, sem dúvida, uma visita bastante esclarecedora para os membros da subcomissão. Nós firmamos mais uma vez a convicção de que as minorias não precisam e não devem ter tutelas. Na medida em que o índio, as populações indígenas, participarem mais ativamente, forem mais sujeitos ativos das suas questões, sem dúvida, os seus problemas, não digo que desaparecerão, mas a tendência é que diminuirão sensivelmente. No dia 7 de maio de 1987, a Subcomissão da Nacionalidade, Soberania e Relações Internacionais ouviu o depoimento do advogado Paulo Machado Guimarães, assessor jurídico do CIMI, que defendeu o reconhecimento do Brasil como um Estado plurinacional. A tese buscava eliminar do futuro texto constitucional qualquer possibilidade de colonialismo interno contra as nações indígenas. Na mesma ocasião, o cacique Raoni Mentucutiri discursou para os membros da subcomissão pedindo respeito aos povos índios. O relatório da Comissão da Ordem Social manteve na íntegra os termos da proposta unitária, incluindo um dispositivo garantindo o respeito às formas de organização próprias das nações indígenas. Este conceito de nações indígenas, dentro da própria Constituinte, não nasceu com facilidade. Ao longo do tempo, e depois de sair da Comissão da Ordem Social aprovado este conceito, ele foi se diluindo progressivamente dentro da própria Constituição e, embora não se tenha explicitamente colocado respeito às nações indígenas individualmente, pode-se ter transparecido no conteúdo da Constituição a ideia de que este é um ponto a ser respeitado pelo povo brasileiro em sua Constituição. Em 9 de agosto de 1987, o jornal O Estado de São Paulo deflagrou uma campanha com o intuito de confundir os constituintes, afirmando que o CIMI, Conselho Indigenista Missionário, através da defesa dos índios, tinha como objetivo beneficiar cartéis internacionais de mineradoras. No dia 20 de agosto seguinte, a convite da Fundação Pedroso Horta, presidida pelo senador Severo Gomes, Dom Luciano Mendes de Almeida, presidente da CNBB, falou aos constituintes sobre as posições defendidas pela Igreja. Todos estamos de acordo com a elaboração que vai se fazendo nesta casa de que o bem comum, o bem-estar do brasileiro, o progresso nacional pode um dia exigir a mineração e subsolo indígena. Ninguém nega isso. O direito que o índio tem à sua cultura, nós queremos entender que ele deve ser o último a ceder o seu solo. Quando houver minério em outra área, é por ali que se deve começar.
Quando não houver outra área senão a sua, eu estou certo que o brasileiro índio saberá ceder da sua área. Mas eu lhes pergunto, essa soberania que é tão decantada, por que não tem sido mais defendida em outras áreas? Porque são argumentos falazes que estão sendo trazidos aqui, quando o senhor deputado nos diz que 87% está em mãos de multinacionais só no Rio Grande do Norte. Onde é que estão as forças dos senhores? Quando as minerações exigem ser feitas em bem de empresas particulares, quem é que se beneficia? É o índio? É o brasileiro pobre? Quem é? Com a deflagração da campanha do Estadão, deputados e senadores comprometidos com os interesses das mineradoras e do Conselho de Segurança Nacional provocaram a criação de uma comissão parlamentar mista de inquérito, sob o pretexto de examinar a fundo as denúncias feitas pelo jornal. É uma matéria induzida. Não é uma afirmação que se induz dos indícios em nosso poder. Não podemos fornecer provas judiciais de que o CIMI está subordinado ao Conselho Internacional das Igrejas Cristãs, Mundial das Igrejas Cristãs. Mas as ações denunciadas por nós, que constam da diretriz número 4, coincidem com uma série de ações que, é importante notar, se vinham desenvolvendo há muitos anos e não apenas agora. Então eu tomaria apenas como resposta que não existe uma ligação, não sei, indiciária, baseada numa interpretação do Código Penal. Não existe documento que caracteriza essa subordinação. No meu entender, os fatos, eu estou perguntando é sobre uma coisa por indução apenas. Por indução. Muito bem. Depois de ter examinado os documentos remetidos pelo jornal, o relator da comissão concluiu pela improcedência das acusações. O relator apresenta, diante da inexistência de base documental idônea, seu parecer conclusivo, sustentando não terem fundamentos as denúncias que objetivaram a criar esta CPMI. O relator sugere ainda que a comissão envie cópia deste relatório e toda a documentação citada à autoridade competente para abertura de inquérito policial. Isto se justifica em face dos fortes indícios aqui apresentados de falsidade ideológica. Isto posto, o relator submete à apreciação do presidente e à aprovação do plenário da comissão o conteúdo e as decisões desse relatório. O presidente da comissão obstruiu a votação do relatório até que se esgotou o prazo designado à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. A campanha contra a igreja também fez aumentar a repressão aos missionários. O presidente do CIMI chegou até a sofrer um atentado. No dia 16 de outubro de 87, que nós nos dirigíamos ao Brasil Novo, onde os colonos estavam acampados para reivindicar seus direitos. Na metade do caminho, nós fomos colhidos frontalmente por uma caminhonete e o resultado foi a morte de um colega meu, que estava do meu lado. Eu estava dirigindo o carro. Inicialmente tudo parecia um desastre, um acidente, e até foi dito que o acidente ocorreu por causa da poeira que na Transamazônica existe, especialmente naquela época. No entanto, depois que eu voltei, com essas 6 semanas de hospital, 2 operações, quando eu voltei para Altamira, aos poucos eu fui desvendando o que tinha por trás. Os próprios colonos vieram me informar dos detalhes que causaram o desastre. E finalmente tive que admitir que não se tratava de um desastre no acidente automobilístico, mas sim de um atentado premeditado até os mínimos detalhes. A FUNAI também aproveitou a campanha desencadeada pelo jornal O Estado de São Paulo e pelo Conselho de Segurança Nacional contra o CIMI para justificar e aumentar a repressão contra o trabalho dos missionários católicos na Amazônia, retirando vários missionários das áreas onde trabalhavam. Informamos a Vossa Senhoria que, cumprindo determinação do senhor presidente da FUNAI, face às denúncias que vêm sendo veiculadas pela imprensa, que estão proibidas de ingressar em áreas indígenas até que se esclareçam os fatos, as pessoas abaixo discriminadas: Felisberto Damasceno, Gunter Francisco Lebens e Egídio Suade. Sebastião Amâncio da Costa, superintendente da 5ª Regional da FUNAI em Manaus. Em agosto de 1987, o deputado Bernardo Cabral apresentou o seu substitutivo ao projeto de Constituição.
Esse substitutivo ignorou completamente os debates e princípios que orientaram a redação do texto da Comissão de Ordem Social. Escudado atrás da campanha difamatória do jornal O Estado de São Paulo, este deputado aproveitou para fazer tábula rasa das decisões da Comissão de Ordem Social e satisfazer a todas as reivindicações das grandes empresas de mineração, especialmente da Paranapanema, escancarando as áreas indígenas à exploração mineral. E ao Conselho de Segurança Nacional, através da inclusão de uma série de artigos que reduziam as terras indígenas, permitiam a remoção de grupos indígenas por interesse da soberania nacional e, finalmente, introduzir no texto constitucional a distinção entre índio aculturado e índio não aculturado, considerando esses últimos como totalmente incapazes. O texto do deputado Bernardo Cabral considerava, de fato, os povos indígenas como povos em extinção. Em 4 de setembro, Ailton Krenak, da União das Nações Indígenas, e Júlio Geiger, do CIMI, defenderam perante a Comissão de Sistematização as emendas populares sobre direitos indígenas. Contudo, o relator não as considerou na elaboração do segundo substitutivo, que seria votado pela comissão. Os senhores não poderão ficar omissos, os senhores não terão como ficar alheios a mais essa agressão movida pelo poder econômico, pela ganância, pela ignorância do que significa ser um povo indígena. Eu creio que nenhum dos senhores poderia nunca apontar atos, atitude da gente indígena do Brasil que colocou em risco, seja a vida, seja o patrimônio de qualquer pessoa, de qualquer grupo humano nesse país. Na etapa da Comissão de Sistematização, tentou-se um acordo entre lideranças políticas, por iniciativa do senador Severo Gomes, que possibilitasse recuperar a redação aprovada pela Comissão da Ordem Social. No caso do direito dos índios, não só a subcomissão e depois a comissão ouviu as entidades interessadas em discutir a questão. O nosso Congresso viveu cheios de representantes dos povos indígenas, de diferentes tribos, desde o começo da discussão da subcomissão até a votação final. Na parte inicial, a redação saiu atendendo aquilo que se considerava como essencial para a segurança dos direitos dos povos indígenas. Tivemos um enorme tropeço na Comissão de Sistematização, onde o que lá ocorreu permitiu um texto que, na verdade, ia permitir o genocídio do que resta dos povos indígenas no Brasil. Em novembro de 1987, mais exatamente no dia 14, prazo final para a votação do título da Ordem Social, a sessão chegou à hora de encerramento sem votar os 4 últimos capítulos, inclusive o dos índios. Houve um requerimento para prorrogar a sessão, que foi rejeitado por 49 votos. Como, porém, em outros aspectos, o projeto de constituição da Comissão de Sistematização incorporava avanços, setores de direita na Constituinte articularam-se num grupo suprapartidário que chamaram Centrão. Com isso, lograram alterar o regimento interno para permitir o oferecimento de emendas coletivas que valeriam mais que o próprio projeto da Comissão de Sistematização. O confronto das forças políticas não deixou outra alternativa senão a negociação constante entre suas lideranças, procurando fórmulas aceitáveis para todos, que pudessem ser aprovadas pelo plenário. Na parte sobre os direitos indígenas, a situação era mais grave, porque o texto do projeto, que reproduziu a redação do relator Bernardo Cabral, era tão ruim quanto a emenda coletiva do Centrão. Ficou bastante claro para nós da importância de que os próprios índios mobilizados fossem os artífices dessa estratégia no primeiro turno de votação em plenário da Assembleia Nacional Constituinte, de maneira que, além de possibilitar a vinda de uma expressiva delegação indígena a Brasília, o CIMI cuidou de manter uma assessoria permanente aos índios, explicando
tudo o que se passava dentro da Constituinte, explicando o problema da correlação de forças, das diversas tendências e propostas em debate sobre os direitos indígenas, de maneira que, entendendo tudo isso em detalhe, os próprios índios tiveram plenas condições de levar sua palavra diretamente aos deputados e senadores, e foi graças a essa mobilização toda, contando com essa assessoria, que sem dúvida se logrou recuperar em primeiro turno de votação em plenário uma redação satisfatória para os direitos indígenas que se havia perdido na comissão de sistematização. Tive a oportunidade de contactar com os representantes do CIMI quando nós estávamos preparando na Constituinte o texto da Constituição. Isso me levou a patrocinar no primeiro turno, emenda que mais tarde visse, para alegria minha, fazer parte do texto constitucional. Nos dias que antecederam a votação final, os índios se mobilizaram para sensibilizarem aqueles que ainda não tinham compreendido o verdadeiro sentido da luta indígena. Finalmente, em 31 de maio de 1988, as lideranças políticas firmaram um acordo sobre o capítulo dos índios, aceitando quase todas as modificações que recuperavam a redação da Comissão da Ordem Social. As ressalvas aos direitos indígenas foram todas remetidas à legislação posterior, que ainda deverá ser elaborada. O capítulo foi aprovado pelo plenário em 1º de junho, com 497 votos favoráveis. A vitória foi motivo de festa para os índios. No segundo turno de votação em plenário, a mobilização dos índios, principalmente lideranças vindas do Nordeste e Caiapó, conseguiu que se eliminasse do projeto um dispositivo que considerava propriedade dos estados as terras de extintos aldeamentos indígenas. Esse dispositivo, se fosse mantido, impediria a luta de muitas nações indígenas pela recuperação de áreas de aldeamentos ilegalmente extintos no passado. Também em segundo turno, o capítulo sobre os índios foi novamente votado no dia 30 de agosto de 1988, sendo novamente aprovado por ampla maioria. No dia da votação a gente acompanhou, a gente foi, a gente entrou no Congresso, a gente estava lá junto, a gente estava acompanhando de perto. Com isso, nós aprendemos. Com isso, nós índios aprendemos, nós Caiapó, pelo menos nós Caiapó, nós aprendemos. Toda vez que houver um problema com relação à nossa terra, a nossa pessoa, o índio, a comunidade, nós vamos vir aqui em Brasília reclamar ou então ver de perto esse problema junto com os deputados, com os senadores. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo a União demarcá-las. Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo. Constituição Brasileira de 1988.